んだ忘れない愛を歌うようにね回り出したあのこと僕の耳 Como prometido, né? A gente hoje vai responder algumas atividades para ajudar na memorização, para ajudar a gente a fixar o que a gente aprendeu. Primeiro a gente vai estudar, responder, né, atividades sobre semivogal. Só lembrando que semivogal é aquela vogal que tem um som mais fraco e ela pega carona, né, bigu, no ar da vogal, que pode vir antes ou depois dela, certo? Aqui eu quero o seguinte: leia as palavras abaixo e destaque a semivogal presente em cada um. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente tem aqui a palavra pão. A palavra pão, a gente já sabe que a gente tem o P, que é uma consoante, o A, que é uma vogal, e o O, que também é uma vogal. Porém, a gente já aprendeu que quando a gente tem duas vogais juntas, uma delas vai ser semivogal. E aqui ele quer que a gente diga qual é a semivogal. Olha, essa daqui seria até fácil da gente responder, porque eu avisei, eu comuniquei na aula passada que as semivogais seriam sempre com dois tipos de sons. O som do I, representado pelo Y, e o som do U, representado pelo W. Então, eu não tenho A como sendo semivogal, certo? Eu posso ter um I que vai ser semivogal? Posso. Eu posso ter um E que vai ser semivogal? Posso, porque eu tenho algumas palavras que o E vai ter som de I. Eu posso ter um O que vai ser semivogal? Posso, porque algumas vogais, em algumas palavras o O vai ter som de U. E eu posso ter o U também como semivogal. Então, eu não tenho, em nenhuma situação aqui, o A como sendo semivogal, certo? Então, essa primeira aqui seria até fácil de responder. Porque, vamos lá, nesse contexto aqui, deixa eu trocar de cor, eu acho que fica um pouco melhor de enxergar. O P é uma consoante, o A é uma vogal e o O é uma semivogal. Porque a gente lê essa palavra desse jeito aqui, ó. Pão. Concordam? Então, se eu ler a palavra desse jeito, a semivogal é essa daqui. Vamos para a próxima palavra. Uma palavra que a gente já é nossa conhecida, né? Que é a palavra céu. A palavra céu, gente, já é para estar de cor na nossa cabeça. Vejam só. Céu. Como é que a gente lê essa palavra? Qual é o som dela? O C tem som de S, eu tenho o E e tenho o U. Eu, teoricamente, leio assim, né? Porém, esse E é agudo. Céu. E aí entra a mesma situação, né, gente? Aqui, ó, duas vogais juntas, né? Sendo que uma delas vai ser vogal e a outra vai ser semivogal. Então, como é que eu faço para saber? Vamos lá. Eu falei anteriormente que o E ele pode ser uma semivogal, mas ele só vai ser semivogal quando ele tiver som de I. Não é o caso aqui. Nesse caso aqui, o E ele tem som de E, certo? Então eu já descarto o E como sendo minha semivogal. O S vai ser minha consoante, o E vai ser minha vogal e automaticamente o U vai ser a minha semivogal, certo?
É assim que eu leio essa palavra, céu. Então, nesse caso aqui, o U é a minha semivogal. Aqui já tem que estar de cor na nossa cabeça. Vamos destacar, né? Que a gente ainda não tem feito isso. Ó, nesse caso aqui, a minha semivogal é o O, aqui a semivogal vai ser o U. Vamos para as próximas. A palavra história, ó, já é uma palavra maior. E aí a gente aprendeu, né, que em relação ao som, o H ele não tem som. Então, a gente lê essa palavra assim, ó, história, certo? Ele não tem som, o H. Então, a gente lê história, sabendo que tem o acento aqui. E onde é que está as minhas duas vogais juntas para eu descobrir qual é a vogal e qual é a semivogal? Aqui, certo? E aí, gente, mais uma vez. Eu tenho em alguma situação o A sendo uma semivogal? Não, certo? Então aqui fica fácil de saber como é que eu faço com essa palavra. Olha só, eu leio essa palavra assim, ó. Is, to, ó, ri, a. Qual é a minha vogal mais fraca? O I. Logo, o I é minha semivogal, certo? Então aqui, ó, a semivogal é o I. História. Estão começando a entender? Vocês estão vendo que o padrão é o seguinte, né? Como eu já falei, ou vai ser o som de I, ou vai ser som de U. E aí a gente representa eles, o I com com o desenho do Y e o U com o desenho do W. Vamos para o próximo. Olha só. Mãe. Ó, mais uma vez. Mãe. Eu tenho o M, A. E como é que eu leio isso aqui, gente? Eu leio mãe, mãe. Não, eu leio mãe, certo? Eu leio com som de I. Tem uma nasalizaçãozinha aqui, né? O A saindo pelo nariz. Mas o I, ele é mais fraco. Pronunciem essa palavra, gente. Vocês vão ver que o a letra A, é quem tira o ar do meu pulmão. Ó, mãe. O I, né? O som do I, que é representado pela letra E, ele encerra a palavra. Ele não é tão forte. Mãe, tá? Então, nesse caso aqui, a minha semivogal é a letra E, porque tem som de I. Perfeito? Vamos para a última palavra. Chapéu. Ó, o chapéu, a representação, né, do som dele, eu vou colocar um X aqui, não é exatamente esse símbolo que a gente usa, mas só para vocês entenderem que aqui, ó, vai ser um som só. Isso daqui eu vou representar pelo X. Então vai ser chapéu. Eu leio assim. Porém, onde está o encontro vocálico aqui, ó? Onde está o encontro das vogais? O E e o U. Repara que aqui na palavra chapéu, o E tem acento agudo, igual a céu. Tá vendo que chapéu e céu termina do mesmo jeito, o E e o U, sendo que o E tem acento e o U não tem. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Se em céu eu leio a palavra assim, ó. Céu, tá vendo? Chapéu, que termina do mesmo jeito, eu vou ler do mesmo jeitinho, ó. Chapéu, certo? E se em chapéu o U foi minha semivogal, aqui também vai ser, certo? É o mesmo som. Não tem muito o que inventar. É simples. Vamos para a próxima. Aí a gente aprendeu também que a gente tem três tipos de encontro vocálico, né? A gente tem o ditongo, o tritongo e o hiato.
certo? Qual é a diferença de um para o outro? Ditongo é quando eu tenho duas vogais que se encontram na mesma sílaba. Tritongo é quando eu tenho três vogais que se encontram na mesma sílaba. E hiato é quando eu tenho duas vogais que se encontram na palavra, mas elas ficam em sílabas diferentes. Então, a gente vai analisar essas palavras agora e vai tentar identificar qual é o tipo de encontro vocálico que aparece em cada uma dessas palavras, certo? Para isso a gente vai fazer o quê? Vai observar a separação das sílabas. Vamos lá. Pássaro. Como é que eu separo essa palavra? Ó. Pá, sa, ro. É assim, gente? Não, né? Isso daqui não acontece. A gente ainda vai estudar por que isso não acontece, mas só para lembrar vocês que isso não é possível. Como é que a gente separa essa palavra? Paz, sa, ro. Separei. Vamos lá. Onde está o meu encontro vocálico? Agora vocês bugaram a mente. Por que, gente? Eu tenho em alguma dessas sílabas duas vogais juntas? Não, né? Então aqui, ó, não tem encontro vocálico. Prestem bastante atenção nisso, tá? Vogal A, E, I, O ou U. Aqui eu tenho uma sílaba que tenha duas dessas vogais juntas? Não. Então, não tem encontro vocálico. Beleza? Vamos para a próxima palavra. Saúde. Olhando aqui. Ó, essas são minhas vogais. Vamos olhar. Eu já percebo que o A e o U, eles se encontram aqui, ó. Agora eu já sei que tem um encontro vocálico. Como são duas vogais, ou vai ser ditongo ou vai ser hiato, porque são as únicas que trabalham com duas vogais. Aí vamos lá. Para eu descobrir, eu tenho que separar as sílabas. Ó. Sa, u, di. É uma palavra que eu usei na aula, a gente trabalhou com essa palavra, então não tem dificuldade nenhuma com ela, né? Repare que aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho outra vogal. E entre elas eu tenho um espaço. O nome desse espaço se chama hiato. Então, na palavra saúde, eu tenho um hiato. Perfeito? Próxima palavra: feijão. Observem. Antes de separar, eu já vou olhar para cá, ó, e vou ver, ó. Consoante, vogal, vogal, consoante, vogal, vogal. Opa! Aqui eu tenho duas situações diferentes, né? Dois encontros vocálicos. Por que eu tenho dois? Vamos olhar de perto. Ó, consoante, vou pintar de outra cor as vogais. Vogal, vogal. Consoante, vogal, vogal. E aí, o que é que acontece aqui? Eu tenho dois encontros vocálicos. Eu tenho o E com o I e o A com o O. E aí, como é que fica essa palavra? Vamos lá. Essa é uma palavra que costuma causar confusão na mente dos alunos. Muita gente faz isso aqui. Feijão. Observa, gente. Se eu fizesse desse modo, feijão, ela teria um som parecido com o de saúde. Logo,
feijão teria que ter um acento agudo aqui. Aí eu teria um hiato aqui, né? Porque ficou uma vogal de cada lado. E teria um ditongo aqui. Porém, eu peço que mais uma vez vocês observem como vocês falam a palavra. Vocês falam feijão ou falam feijão? A gente não fala assim. A gente fala feijão, tá? Logo, a gente tem dois ditongos. Ditongo aqui, né? Vou colocar aqui só a abreviação, ditongo aqui e ditongo aqui. Então, nesse caso, a palavra feijão, eu vou ter um ditongo, certo? Ela é classificada como um ditongo. Deixa eu colocar para cá, para a gente continuar. Então, a resposta daqui é ditongo, certo? Vamos para Paraguai. Vamos fazer a mesma coisa. Uruguai, perdão. Ó, o U é vogal, o R é consoante, U é vogal, G consoante, U vogal, A vogal e vogal. Ó, observa. Nesse caso aqui, eu já posso dizer onde é que está o meu encontro de vogais. Está aqui. Eu tenho 3 vogais que se encontraram. E se eu tenho 3 vogais que se encontraram, eu só tenho que tirar uma dúvida se elas ficam na mesma sílaba ou ficam em sílabas diferentes. Se elas ficarem na mesma sílaba, eu tenho um tritongo. Vamos lá. U, Ru, Gua, I. É assim que eu falo. Eu falo Uruguai ou eu falo Uruguai? Eu falo Uruguai. Como eu falo Uruguai, as 3 ficam na mesma sílaba, igual a Paraguai. Nesse caso aqui, o U é uma semivogal, o A é uma vogal e o I é uma semivogal. Eu leio essa palavra assim, ó. U, Ru, ó, Gua, I, certo? Se vocês voltarem na aula que eu falo sobre isso, vocês vão ver que Paraguai termina desse mesmo jeito, certo? Então, como eu tenho 3 vogais juntas, então aqui eu tenho um tritongo. Perfeito? Outra palavra, poesia. Poesia, ó, consoante, consoante. E aí vem as vogais. Vogal, 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 vogal. E aí, como é que fica essa palavra aqui? Gente, mais uma vez, apelem para o som da palavra, tá? Observem. A letra E, ela tem som de E ou de I. Olha, o som dela é esse aqui, ó. Po, é. Tá vendo? Poé. Não é poê, né? Não é um som fechado. Não é poê, é poé, poesia. Poesia. Poê, poê. Gente, mais uma vez, apelem para o som. Olha, a palavra poesia. Esse é aqui, como é que ele é pronunciado? Ele tem o som de é aberto ou é fechado? Poesia ou poesia? Poesia, né? Então eu falo e, lembrando que eu estou falando de som, tá? E não como a palavra se escreve. Poe, aí vem vi, a. Outra coisa, esse i aqui,
O som dele é forte ou é fraco? Ele se apoia no ar ou ele vem sozinho? Falem a palavra. Poesia. Poesia. Eu sinto a emissão do som do I. Então aqui, gente, eu vou ter a palavra da seguinte forma. Ó, prestem atenção. Só observando o som eu chego a po, e, zi, a. Eu vou ter 4 sílabas. Nesse caso aqui, o O e o E, o I e o A, eles ficaram na mesma sílaba ou em sílabas separadas? Sílabas separadas. E aí a gente aprendeu que esse espaço que fica entre as sílabas eu chamo de hiato. Então a palavra poesia, ela tem um hiato. Perfeito, gente? Vamos para a próxima palavra. Cuidado. Vamos analisar a mesma coisa. Onde é que eu tenho vogais que se encontram aqui? Ó? Uma vogal, outra vogal, vogal, vogal. Mas aqui eu tenho consoantes no meio. Ó. Então, aonde eu tenho encontro de vogal é aqui. O U e o I. Agora me resta saber. Ficam na mesma sílaba ou em sílabas separadas? Olha só. Como é o som dessa palavra? Cui. Ó, ó. Cui. Da. Do. Cuidado. Né? Porque termina com O, mas tem som de U. Cuidado. E aqui, gente, o encontro está aqui, ó. Esse I não é forte o suficiente para ficar sozinho em uma sílaba. Então ele fica junto. Então a palavra é cui, da, dó. Certo? Quando isso acontece, né, deles ficarem juntos na mesma sílaba, usei a cor errada aqui. Deixa eu mudar a cor para a gente não se confundir. Quando acontece isso, deles ficarem na mesma sílaba, eu digo que tem um de tongo. De tongo. Perfeito? Vamos lá para a última palavra. Água. Ó, gente, aqui é até fácil, né? É parecido com o Paraguai. Quando eu tiver um G ou um Q e o U tiver junto, para modificar o som, para em vez de ficar gu, ficar Google, em vez de ficar... Porque, por exemplo, se o G tivesse sozinho com A, seria H, mas aí quando eu coloco esse U, fica guá. Então, esse U aqui, ele está mais a serviço de mudar o som do G do que de ser pronunciado. Eu não falo agua. Eu tenho essa palavra, né? O verbo aguar. Mas nesse caso aqui, a palavra fica assim, ó. A, guá, guá. Isso aqui é um som só, tá? Então, ó, o U e o A ficam juntos. Então, essa palavra é um de tongo. Perfeito? Para finalizar, gente, bem rapidinho aqui, outra coisa que a gente viu foi sobre os ditongos crescentes e os ditongos decrescentes. Qual é a diferença? Só para relembrar. Ditongo crescente é quando eu começo com uma vogal e desço para uma semivogal. Esse é o ditongo crescente. Gente, eu vou passar um corretivo aqui. Eu não quero ter que recomeçar. Aí eu vou passar um corretivo aqui, porque eu inverti a ordem. Porque reparem bem. Olhe, ditongos são duas vogais que se encontram. Eu tenho ditongo crescente e decrescente. O que é um ditongo crescente? É quando eu começo com uma semivogal e cresço para uma vogal. Já o ditongo decrescente é quando eu começo com uma vogal e caio para uma semivogal. Aqui eu cresço, aqui eu decresço. Decrescer é a mesma coisa de cair.
Aí, para não confundir vocês e eu não ter que refazer o início, eu apaguei aqui. Então, vamos lá. Crescente, só para relembrar, crescente. Eu começo com a semivogal e subo para uma vogal. Decrescente, eu começo com uma vogal e caio para uma semivogal. Aí aqui eu quero saber, peço para classificar os ditongos. Novamente, a palavra que a gente já viu, céu. Ó, vamos fazer o som de céu. Céu. A gente já aprendeu que quando o vier desenhado como um W, ele é uma semivogal. Então aqui, eu começo com uma vogal e depois vou para uma semivogal. Se eu começo com uma vogal e caio para uma semivogal, isso daqui é um ditongo decrescente, certo? E pai, gente. Como é que a gente faz a palavra pai? Ó, mais uma vez, pá e. Tanto que pai é uma palavra que não se separa, né? A gente já aprendeu isso. Então, pai é uma vogal e aqui o i é uma semivogal. Começo de uma vogal, caio para uma semivogal, decrescente. Chapéu, olha só. Aqui já dá de graça para a gente a resposta, porque o E tem um acento agudo. Então ele não vai ter som de I. Então eu vou fazer essa palavra assim, ó. Chapéu. Mesma coisa de céu. Ó, é W. Então é um decrescente. E mãe, gente. Mãe, mesma coisa. Mesma coisa, ó. M, A, I. Mãe. Também decrescente. E boi. Como é que eu vejo a palavra boi? Ó. Bo e boi. É assim, gente? Procede. Me digam aí. Sim, né, gente? Eu não posso tentar separar essa palavra aqui, porque ela não se separar. Então eu tenho boi, que também vai ser um ditongo decrescente. E aí, acertaram todas?